Então, boa noite a todos e a todas. É muito legal estar participando da programação do semanal, uma atividade do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG, que está comemorando 10 anos. E o nosso grupo de pesquisa, o Arquitetura em Lugar, o grupo PAU, propôs, dentro da programação, essa roda de conversa, e eu imediatamente pensei em mestrado, que atua na área de metodologia da pesquisa há muitos anos, e uma pessoa muito querida, que eu já conheço há muitas vezes, conheci no Piauí, numa banca, quando eu trabalhava lá, o professor Iranilson Buriti. Iranilson, o convite, está aqui com a gente, né, discutindo a metodologia da pesquisa arquitetônica, dialogando com a pesquisa histórica, né? Porque a gente atua na história da arquitetura e da cidade, porque é difícil desassociar a arquitetura do lugar, e eu acho fundamental o gancho, né, com a história. Eu queria te ouvir, Iranilson, antes de eu apresentar o que a gente tem trabalhado, porque a nossa proposta, que eu quero deixar clara aqui para o pessoal, o que eu vou fazer, que eu combinei com o Iranilson. Eu vou apresentar as linhas que a gente trabalha dentro do grupal, certo? E o Iranilson vai debatendo com a gente, né, o link com a questão da metodologia da pesquisa histórica e da metodologia, e de uma forma geral, do trabalho científico. Iranilson. Boa noite, Alcília. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria reencontrar você, Alcília, professor Mauro, professor Marcos. Eu acho que são os professores que eu conheço do curso de arquitetura. Conheço a professora Iana também, a professora Mariana, mas acredito que eles não estão aqui conosco. Conheço alguns alunos que fazem o mestrado em História, eu acredito que eles estejam aqui também, e agradeço imensamente o convite feito por você. É uma temática que eu gosto muito, esse trânsito entre metodologia da pesquisa e metodologia da escrita também. A arquitetura é uma escrita, né? A cidade é uma escrita, né? É um texto, e nós, enquanto arquitetos, historiadores, geógrafos, nós vamos conquistando a cidade a partir dos nossos passos, como disse Michel de Certeau. Nós vamos conquistando com as nossas palmas, com os nossos passos, com as nossas ideias, né? Nós vamos transformando a cidade, e a cidade também contribui para a nossa transformação. Transformação enquanto sujeito, transformação enquanto transeunte, enquanto alguém que caminha, e nós levamos a cidade conosco, seja por meio da nossa conquista da cidade, seja a cidade também nos conquistando. Então, participar dessa conversa, dessa roda de conversa, para mim é uma alegria imensa, porque é uma discussão feita pelo nosso programa de pós-graduação. Eu não sou da linha de cultura e cidades, que é a linha que a Alcília faz parte, mas eu sou de uma outra linha, que é a história cultural das práticas educativas, e a cidade é justamente esse palco de práticas educativas, por meio das praças, por meio das ruas, as placas de ruas, os nomes, toda a toponímia da cidade, a topofilia do urbano. Então, são temáticas que transitam pela linha 3 do nosso programa, e também pela linha 1, que é Cultura e Cidades. Então, acredito que você pediu apenas para eu me apresentar assim, rapidamente, não foi, Alcília? Sim, sim. E acho legal também dizer que o Iranilson, ele tem o Instagram Metodologia da Escrita, que, assim, eu quero parabenizar, Iranilson, pelo trabalho constante que você tem feito através das redes sociais, de sensibilizar
estudantes, dá dicas, dá, né? Até eu mesmo, assim, eu leio com atenção, porque é um artigo, quando o aluno que está meio perdido no TCC, eu acho as colocações que você faz no Instagram super legais, e eu tenho procurado divulgá-los junto dos alunos, para que eles vejam como é importante essa, esse diálogo com os outros saberes, Iranil. Muitíssimo obrigado, Alcide. Travou. Isso. Travou um pouco. Então, minha gente, o som aí tá legal, porque deu uma travada aqui de repente na minha internet. Tá normal? Tá normal? Alguém pode responder? Travou um pouco, eu não sei se foi a minha internet ou a sua, mas eu entendi o que você mencionou e já agradeço também. Meu segundo público é justamente de alunos de arquitetura. Será que travou? Mas eu acredito que é a sua, Alcide, que está travando de vez em quando. Está normal, de vez em quando. Está travando aqui, professora. Esteja muito bom. Alguém sugeriu, Kaki, para você se tiver assim, eu a sua câmera, talvez melhor. Pronto, eu vou desligar, certo? E vou pedir para o pessoal começar a passar os slides que eu vou falar. Pode marcar a apresentação, quem está passando, por favor. Quem está passando, por favor, volta a apresentação. Passando, não. É para aumentar. Todo mundo está ouvindo legal? Está travando o som. Travando o áudio da professora. Um minuto. Professora, talvez seja interessante a senhora sair da sala e depois retornar, que às vezes melhora. Tá bom, pois. Melhorou? Então, vamos lá. Melhorou, Kaki. Bom, melhorou? Melhorou, Iranilson? Melhorou. Melhorou? Pronto. Eu vou deixar a câmera desligada, tá certo? Para melhorar a apresentação. Depois que passar, eu volto.
É, eu vou falar para vocês de uma forma breve, através do grupo Pau, tá bom? Pode passar. O grupo dizendo que continua travando. Então, o Grupal, ele faz parte da grande área Ciências Sociais Aplicadas, CG, CNPq, tá? O objeto arquitetônico e a modernidade, tendo que está travando. Eu vou pedir 1 minuto, tá certo? E vou descer, porque eu acho que o sinal da internet é mais rápido, ok? Organização está aí ouvindo? Organização. Estou vendo. Pronto. Pois eu vou fazer isso, minha gente. Eu vou. A professora Auxília pediu para avisar que ela tá entrando por outro computador, gente. Pediu para aguardar um pouquinho.
Oi, pessoal. Cheguei de volta. O som, como é que tá? Tá Como ótimo. é que tá? Tá bom aqui? O som? Tá legal? Ótimo, ótimo. Melhorou agora, Auxília, tá Dô, melhor. melhorou, Mauro? Ótimo. Porque aí eu desci, estou aqui do lado do morro, né? Não é possível. É porque de noite, essa hora, sempre tem muita gente, aí a rede às vezes fica ruim. Mas durante o dia não aconteceu nunca isso. É impressionante. Eu estou achando que é o horário. Então, pronto, vamos lá. Eu vou retomar, tá certo, onde estava. Então, eu estava falando do grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, né? Que é um grupo de pesquisa que foi criado em maio de 2015, quando eu entrei na UFCG. Já tem mais de 5 anos, o tempo passa rápido. E a gente faz toda aquela burocracia, né? Junto à Pró-Reitoria de Pesquisa para criar o grupo e para cadastrar no CNPq, enfim. Mas foi feito. E a gente trabalha com o nosso objeto é a arquitetura, né? Arquitetura e dialogando com o recorte temporal, isso já vem da história, com o corte cronológico, né, da modernidade. A gente pega todo o século XX, desde o proto-moderno até hoje, a contemporaneidade, que continua com princípios de modernidade, ainda produzindo com esses princípios, como, por exemplo, o arquiteto, ainda vivo, Cirino da Silveira, né, que é um que começa lá atrás, várias décadas atrás, moderno, e até hoje os projetos possuem alguns resquícios desses princípios. Então, vamos lá. Pode passar. A gente, dentro do grupal, a gente tem essas linhas cadastradas, certo? Projeto arquitetônico e modernidade, certo? Design e modernidade, tectônica com a modernidade, patrimônio industrial e moderno. Aí a gente começou a entrar também na questão da conservação relacionada à modernidade. E, claro, a modernidade é uma linguagem racional, funcional, né? E não tem como não deixar de dialogar com a produção arquitetônica do lugar, com propostas que atuam, trabalham com princípios de modernidade. Um projeto novo, né? Principalmente de residências, de casas populares, de escolas, hospitais, todos os projetos que a gente desenvolve na disciplina, né? Porque a gente trabalha com tripé ensino, pesquisa e extensão. A gente sempre faz essa interligação, né, do moderno, seja em tal 4, tá? Com projeto arquitetônico. A gente embaralha isso tudo e faz com que esse arcabouço de modernidade e de princípios estejam presentes. Vou falar um pouquinho sobre cada linha dessa, para dizer o que a gente fez nesse tempo, pode passar. Então, é importante que a gente esclareça, antes de tudo, que quando a gente vai trabalhar com o objeto arquitetônico, né, com a obra, com a construção, com o edifício, com a edificação, a gente sempre tem que ter um olhar antes analítico, certo? A gente tem que saber entender, compreender aquela obra. E durante esses anos, a gente foi vendo a necessidade de construir uma linha, eu não diria metodológica, porque metodologia é forte, né? Mas para subsidiar essas pesquisas. Porque a gente trabalhava com serra, trabalhando processos e sistemas, quando ia trabalhar a relação daquele objeto arquitetônico com a cidade, com o lugar, com os fatores sociais, econômicos, culturais, que é pura história, né, Iranilson?
E aí, a gente sentia necessidade da análise arquitetônica. Aí eu fui buscar inspiração na Teresa Rovira e na Cristina Gaston, que eu fiz o doutorado lá com eles, em Barcelona, com elas, com o Hélio Pignon, e também pegando Humberto Eco e Katinski, o professor Júlio Katinski, da USP, que defendem que o edifício é o maior documento. Então, olha, se eu vou estudar o edifício, se eu vou estudar a história do edifício, se eu vou estudar o espaço, a tectônica, a funcionalidade, a forma... Então, eu tinha que organizar essas ideias. Aí, ao longo desse tempo, com as exigências dos alunos, das disciplinas de pesquisa, de TCC, de mestrado, como temos hoje, Iranilson, a Marjorie fazendo, foi aluna do Iranilson, e temos agora esse ano 4 Iranilson que vão concorrer, viu na história, Iane, Nádia, Ingrid e Fernanda, 4 da arquitetura. Então, a gente sentiu a necessidade de desenhar, né, esse caminho para embasar a pesquisa. Então, baseado nesses autores que eu citei, a gente destrincha o objeto para analisar do ponto de vista normativo. Ele é tombado ou não é? Ele é registrado? Ele tem alguma proteção legal ou não? Dimensão histórica, toda a relação da história do edifício. O arquiteto, a construtora, os envolvidos, os personagens, os atores, dialogando com o sistema social, econômico, político, cultural. A parte espacial. Na parte espacial, eu dividi no espaço externo, o lugar, a região, a paisagem natural, o território, e o espaço construído, que é o bem em si, com o seu entorno imediato, seus recursos, e sua planta, seu pé direito, o espaço arquitetônico. A dimensão tectônica é fundamental, porque é a dimensão da construção, é a dimensão construtiva do objeto. E essa dimensão tectônica, segundo Frampton, tem estrutura, o esqueleto, as peles, as texturas, os materiais, os detalhes, as cores, que compõem a construção do edifício. Isso é fundamental no trabalho da arquitetura e de sua conservação. A dimensão funcional. O que o edifício foi ao longo dos anos? Né? Ele foi uma casa, se transformou numa clínica, se transformou numa farmácia. Quer dizer, quais foram os usos que ele teve? A dimensão formal, qual é a linguagem? É proto-moderno? É um modernismo clássico? É um modernismo precursor? É um modernismo tardio? É um brutalismo? É o quê? Então, na dimensão formal. E depois disso tudo, como uma análise conclusiva, vem a questão da conservação. A sua estrutura física é conservada? Quais são as patologias? E é isso que a gente está vendo com os alunos no curso, né, introdutório, o beabá das patologias. Essa dimensão da conservação, que é bastante ampla, que é bastante complexa, mas a gente tenta resumir, né, para facilitar os caminhos. A gente, nas pesquisas, se apoia nesse caminho metodológico, pode passar, que já foi transformado em texto, foi publicado na revista Projetar, da Federal do Rio Grande do Norte, o ano passado. Essa metodologia do objeto, quando a gente entende o objeto arquitetônico, a gente estuda a sua conservação, vê seus problemas patológicos e aí começa a indicar condutas. Condutas são projetos de intervenção ou diretrizes no patrimônio ou no objeto patrimonial, certo? E essas intervenções, elas podem se dar nesses níveis: revitalização, reutilização, reabilitação, renovação, reciclagem, certo? Ou uma simples manutenção. Vejam que, na verdade, a gente começa documentando, analisa os problemas, vê possibilidades de intervir,
de reutilizar, de recuperar, e muitas vezes os alunos, nesse percurso, ou ficam na primeira etapa, na parte de análise, ou partem para um estudo das patologias, ou dão um passo mais adiante, como o Diego, Júlia, Roberta fizeram agora há pouco, e vão para um estudo de restauro, mas tudo em nível acadêmico de graduação. Eu sempre digo aos meninos, às meninas, que o que a gente está vendo na graduação, nas pesquisas, né, é em nível de academia, que necessita maior aprofundamento de uma especialização, de uma pós-graduação, de um mestrado, porque tudo isso é muito profundo, certo? E cada área dessa aqui é um caminho enorme. Pode passar. E essas intervenções seguem, a gente tem um aporte teórico, e sempre o Iranilson diz isso nas suas colocações. A gente tem que ler muito, né? A gente tem que conhecer os autores, a gente tem que saber as novidades que estão sendo lançadas no mercado, os livros que saem na área, certo? A gente está sempre antenado nisso tudo. E aí, a gente trabalha dentro do Grupal com esse pensamento, que as intervenções patrimoniais, elas devem seguir uns princípios teóricos muito difundidos no Brasil pela professora Beatriz Kiel, da FAUSP, né, que tem vários livros publicados, várias palestras, certo? Que trabalha com a distinguibilidade, retrabalhabilidade, intervenção mínima e compatibilidade de técnicas e materiais. A gente sempre se apoia em autores para subsidiar nossos posicionamentos. A gente não trabalha com achismos, entre aspas. Pode passar. Na linha de projeto arquitetônico e modernidade, a gente desenvolve, certo, dentro de Campina Grande, um trabalho que eu confesso a vocês que eu já desenvolvo há muitos anos. Como vocês sabem, eu trabalhei 30 anos na Federal do Piauí e fiz o meu doutorado em 2002 a 2006, lá na ETSAB, de Barcelona. E trouxe, em 2006, para cá, já tem 14 anos, essa metodologia de resgatar personagens da modernidade, resgatar obras inéditas, trazer à tona personagens que estavam ali e que não estavam no meio midiático do Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa, do Afonso Reidi ou do Paulo Mendes da Rocha. O que é interessante no Grupo Forme, que tem origem lá em Barcelona, é justamente isso, é descobrir novos valores. Quando eu cheguei em Campina Grande, eu tomei, assim, um susto e fiquei muito feliz. Porque, como eu sou de Recife e trabalhava em Teresina, durante esses anos todos, eu levantei muita coisa lá em Teresina, no Piauí, principalmente Parnaíba e Teresina, e aqui em Recife, porque meu mestrado, meu doutorado foi sobre Recife. Porque, como pernambucana, eu me sentia mais familiarizada com esse tema e com os arquivos. E o Douglas dizendo, Parnaíba, perfeita, é linda, amo Parnaíba. Então, em Campina Grande, quando eu cheguei, eu fiquei entusiasmada. Eu falei, nossa, que produção moderna incrível, certo? E comecei a ver, ler, pesquisar, vi os trabalhos de Marcos Vinícius, feitos com a Nelcite Nem, vi os trabalhos de Adriana Almeida, vi uns textos de Fabiano, do Fúvio, certo? Do Juliano, né? De uma turma que estudou com a Nelci, que eu conhecia de outros carnavais, do Docomomo, e comecei a me familiarizar e ver a quantidade de personagens que transitaram, né, e transitam, alguns estão vivos, como Geraldino, em Campina Grande. Então, a partir dessa base, desse olhar, né,
dessa arquitetura moderna, e de uma produção que ainda estava preservada. Estava, porque nos últimos anos começou a ser tudo demolido para dar lugar à farmácia. A gente foi vendo, entre outros, obras como Geraldino Duda, Renato Azevedo, Tertuliano Dionísio, Heitor Maia Neto, Augusto Reinaldo, Glauco Campelo, Raul Cirne, e eu botaria aqui Sidney da Silveira. Nesses trabalhos, nesses personagens, a gente procurou, cada ano, fazer um PIBIC ou um PIVIC sobre um desses personagens. Quando a gente não dá conta, a gente estende para o outro ano. E o legal é porque esses estudos têm gerado dissertações de mestrado, certo? Como Geraldino Duda gerou um TCC belíssimo de Camila, Renato Azevedo, a Ingrid está com um projeto para o mestrado sobre ele, Tertuliano Dionísio, o Ivanilson e a Vitória Catarine fizeram PIBIC e PIVIC sobre ele. A gente tem um levantamento das obras desses arquitetos, o Geraldino é engenheiro, mas é um arquiteto autodidata, desses personagens. Temos listagem de várias obras com redesenho, análise, documentação fotográfica e vendo a interferência deles na cidade de Campina Grande, certo? Pode passar. Eu vou falar um pouquinho de cada um rapidamente, para não me estender. Geraldino Duda. Camila Menezes estudou Geraldino Duda, fez o TCC dela sobre 6 casas de Geraldino, redesenhou todas, analisou todas, né? E é um trabalho muito bonito, que inclusive respalda um filme sobre Geraldino Duda, que Ítalo, com a equipe, está fazendo sobre Geraldino. O Grupal tem dado um apoio na pesquisa. Pode passar. Eu queria muito poder homenagear o Geraldino na UFCG, quando a pandemia acabar. Augusto Reinaldo, que tinha uma casa belíssima em Campina Grande, que foi drasticamente demolida no final de semana, né, que a gente fez até uma discussão na época com o IAB, com o Fabiano, com o Raglan, enfim, discutimos isso, né? Estava em processo de tombamento, e a obra de um personagem pernambucano como Augusto Reinaldo, que tinha outras obras também importantes em Campina Grande e que foi drasticamente demolida. Nós redesenhamos esse projeto, reconstruímos virtualmente e temos toda a documentação dessa obra e do personagem. Pode passar. O querido Heitor Maia Neto, que eu tive o prazer de entrevistar, ainda vivo, para o meu doutorado, porque foi um dos arquitetos que eu estudei aqui de Recife, e o Heitor Maia, somente esse ano, que a gente teve tempo, né? E eu agradeço ao Wilson, um aluno nosso, que é do Grupal, que redesenhou toda a parte da escola politécnica. A gente só tinha plantas, mas nunca tinha sido redesenhado. E a gente reconstruiu virtualmente, através de 3Ds, esse prédiozinho, que é uma joia da arquitetura. Ele só foi feito um pedaço, porque o projeto era enorme, inclusive tem textos, né, de Adriana Almeida, do Marcos, que falavam sobre a escola, e a gente se aprofundou mais sobre esse personagem, fazendo todo o resgate da antiga escola politécnica, hoje faz parte do Centro de Humanidades da UFCG. Pode passar. O querido Raul Cirne. Gente, esse arquiteto, eu tive também o prazer de conhecer. Eu fui em Belo Horizonte atrás dele. Eu bati na casa dele. Ele, assim, eu tenho até medo de entrevistar, eu falo com meus alunos, porque quando eu entrevisto, dá 1 ano, 2, os personagens morrem. Porque eles já estão velhinhos. Já estavam com 85 anos, sei lá o quê. Estava desse jeito aqui. E esse senhor, ele fez vários estádios de futebol no Brasil inteiro. Fez o Albertão em Teresina, fez o de São Luís, fez o de João Pessoa e fez o Amigão. Eu já pesquisava ele antes, lá no Piauí. E quando eu cheguei em Campina Grande, que eu me deparei com a obra do Amigão,
que fomos atrás e encontramos, a gente ficou encantada e também estudamos e redesenhamos, analisamos o Amigão do Raul Sirne. Pode passar. Já fizemos vários artigos sobre eles. Atualmente, a gente está com o PIVIC sobre Sidney da Silveira. Eu falei com ele, ele está vivo, certo? E o Sidney da Silveira era muito bem relacionado com a FIEP. Ele foi o arquiteto que projetou a FIEP e, gente, dezenas de obras em Campina Grande. Eu levantei agora mais de 30 prédios dele só em Campina Grande, certo? Ele era muito bem relacionado com o Oscar Niemeyer, levou Niemeyer, o trabalho dele. Eu não sei se Niemeyer, não sei ainda, a gente está descobrindo se ele foi ou não a Campina, não tenho certeza, porque a gente está começando essa pesquisa, mas eles fizeram juntos vários projetos. Eu tive já fazendo contato com ele esse ano, certo? Porque ele vai estar presente nessa relação da indústria, da arquitetura, do escritório dele, carioca, com Campina Grande. Pode passar. Outro personagem maravilhoso, que todos nós, arquitetos, professores, conhecemos muito, é o mestre Glauco Campelo. Glauco Campelo é uma sumidade, né? É um homem, tipo um Lúcio Costa da contemporaneidade. Além de ter trabalhado com Oscar Niemeyer, ele trabalhou, foi presidente do IFAM, né? Faz muitas intervenções em patrimônio e tem um livro belíssimo que foi lançado uns 3 anos atrás, certo, sobre sua obra, e é o autor das rodoviárias de Campina Grande e de João Pessoa, que também a gente tem olhado, né, e analisado esse patrimônio que a gente classifica como brutalista, com princípios de modernidade. Pode passar. E aí, a outra área que a gente faz um diálogo é com a área de design, certo? Com o design da modernidade. Engraçado porque o design moderno trabalhou muito com painéis artísticos, cerâmicos, né? Em Campina Grande tem uma peculiaridade, trabalhou com mosaicos. Eu acho que devido ao custo, a dificuldade de acesso das fábricas locais como a Metro produziram centenas de peças desenhadas, tá, em mosaico. Eu tive o prazer de orientar uma dissertação de mestrado no mestrado de design, que eu era vinculada antes de estar na história. E o Arthur Tiago Tamay, fez um trabalho belíssimo sobre os mosaicos campinenses, certo? Que da fábrica Metro, que existe até hoje na Rodrigues Alves. Pode passar. Essa linha de design, a gente hoje, ela é coordenada dentro do Grupal pelo Tiago, que está fazendo doutorado no Rio Grande do Sul, certo? Também na área de design, e trabalhando com equipamentos tecnológicos de escaneamento, de novas tecnologias ligadas à pesquisa histórica. E levou nossa metodologia lá para o Rio Grande do Sul. Ele disse, eu fiquei muito feliz com isso, porque nós desenvolvemos uma ficha de análise. Eu acho que tudo tem que ter um certo método, né? Que aí, inclusive, eu quero que o Iranisso depois discuta isso, porque eu acho que o aluno precisa ter um caminho, entende? Às vezes tem gente que faz, não, negócio de método, bitola, limita, mas eu acho que para quem está começando e para quem está ali precisando de uma luz, um método é fundamental. Uma ficha, um modelo de preenchimento, de organização do material. Nessa ficha, vocês vejam que a gente tem levantamento fotográfico da peça, tem levantamento fotográfico da forma, redesenho da forma, montagem do módulo e da trama. E a gente analisou cada elemento desse. O trabalho do Tiago é belíssimo, ele tem em PDF, e depois, quem quiser, eu posso disponibilizar. Pode passar.
Outra coisa que a gente tem visto e é encantadora para todos nós, nordestinos, é o cobogó. Cobogó, cumbogó ou cambogê. São 3 sinônimos, como diz o Corona no Dicionário de Arquitetura Brasileira. E os cobogós presentes na arquitetura campinense são incríveis, né? Esses que vocês estão vendo é da Fábrica Vale. Só a Fábrica Vale tem mais de 8 tipos de cobogós que nós cadastramos. Fora os que a gente tem visto, tem cadastrado da UFCG e de outros edifícios. Baseado naquele livro, Roteiro para Construir no Nordeste, do querido Armando Holanda, a gente vê a importância do cobogó na arquitetura nordestina e também a presença na arquitetura campinense. A gente tem também desenvolvido um olhar, né, sobre essa produção. Pode passar. Redesenhando, vendo os encaixes, tudo. A terceira linha da gente é a tectônica, né? E eu sempre gosto de dizer o que é tectônica. Porque muita gente, e o que diabo é tectônica? Quando a gente fala em tectônica, a gente pensa que são placas tectônicas, geológicas, né? Mas a tectônica é um conceito novo na arquitetura, porque Frampton, nos anos 90 do século passado, do século XX, retomou uma discussão do século XIX. Somente no século XIX, 2 alemães, Semper e Böttcher, começaram a estudar a tectônica da arquitetura. E Seckler, um norte-americano, também fez a ligação com as artes, e Frampton foi que, nos anos 90, escreveu vários artigos e um livro, Estudos da Cultura Tectônica, que está sendo traduzido para o português, mas tem em inglês e tem em espanhol. Tectônica é a dimensão da construção. Arquitetura é construção, então eu tenho que estudar a tectônica. É a dimensão poética da construção, é a estrutura, são as peles, são os revestimentos, é a materialidade. Só a dimensão tectônica, minha gente, é uma linha muito profunda. Eu fico muito feliz porque agora a gente tem 2 alunos estudando tectônica em nível de mestrado, né? Um deles é Diego, que está especificamente continuando isso lá no programa de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo da UFPB. Júlia também estudou tectônica, né? E Camila está estudando a conservação da tectônica na USP. Pode passar. E aí, tectônica, para vocês entenderem, é o quê? É o esqueleto do prédio, certo? É a trama, é a estrutura, né, desse edifício, os nós, os encontros, os detalhes. Pode passar. As peles, que, no caso, o que são peles? São cerramentos, são fechamentos, né, de cobogós, de brises, de painéis, certo? A gente, no caso aqui, está mostrando os cobogós, os tipos da Vale. Pode passar. E essas soluções estruturais de grandes marquises, de pórticos, né? Como a belíssima estrutura do Amigão, do Raul Sirle. Pode passar. E uma outra área que a gente acabou entrando, tem uns 4 anos, certo? Antes, eu não estudava o patrimônio industrial nas minhas pesquisas, mas nesse século XXI, houve uma demanda por a gente olhar as antigas fábricas, certo? As fábricas da modernidade. Gente, porque indústria e modernidade estão junto. Então, quando a gente começou a ver a fábrica da Bombril, do Bossói, aqui em Pernambuco, a fábrica da Vale, do arquiteto Sérgio Pellegrini, em Campina Grande, um gaúcho projetando no Nordeste. A fábrica da Hering, do Hans Bros, aqui em Pernambuco. Arquitetos imigrantes do Brasil afora, do exterior, projetando no Nordeste.
com dinheiro muito da Sudene. A Sudene deu um boom nos anos 50, final dos 50, na década de 60, 70. Por que as cidades se modernizaram? Por que as cidades tinham uma nova arquitetura? Porque tinha uma nova classe. Aí entra a história. Tinha burguesia advinda da onde? Do boom industrial causado pela Sudene. Então, para a gente entender a modernidade e ver a questão do patrimônio industrial, a gente teve que estudar e está estudando a Sudene. A Sudene foi fundamental no desenvolvimento do patrimônio industrial nordestino e campinense, porque Campina Grande foi uma das cidades que mais recebeu o recurso da Sudene, nos anos 60 até 70. O problema da Sudene é que a gente sabe que muita gente pegava o dinheiro da Sudene, o recurso do FINO, 10 anos de isenção, tá? Ganhava o dinheirão todo, investia aqui, tinha as isenções de impostos. Depois que acabava a isenção, ia embora. E a fábrica ficava lá. A gente, esse ano, vai estudar, já começou a estudar a Candi, a Besa, que é a Alpargatas hoje, e a Miller. A Valig, ela já foi estudada, a gente está estudando a Valig tem uns 3 anos, e a Júlia Leite, que começou com a Roberta e fez o TCC dela sobre isso, né, a Júlia, está desenvolvendo um projeto de mestrado também sobre a Valig. A gente tem feito parte de uma rede bem legal de patrimônio industrial, que eu vou falar já já. Pode passar. E, assim, depois da gente ver os projetos, a tectônica, o patrimônio industrial, residências, tudo mais, a gente foi vendo a necessidade de não só documentar, mas de conservar, que é um pouco a coisa do DOCOMOMO, né? Que é documentação e conservação do movimento moderno. A gente bota na prática essa conservação. Então, quando a gente ia visitar as obras, como essa obra belíssima do Renato Azevedo, que era para ser um museu, mas o projeto começou errado, né? E hoje é a sede da Secretaria de Cultura de Campina Grande, dá uma tristeza quando a gente vai visitar e analisar e ver pichações, ver vegetação criando problema de abalo na estrutura, fechamento de panos de esquadrias, e essa escada helicoidal belíssima ficou toda presa, né? O absurdo dos funcionários de colar papel nas janelas, enfim, a gente começou a ver necessidade de adentrar nessa área da conservação. Então, também é uma área que está com uns 3 anos para cá, que a gente começou a estudar mais a questão das patologias e propostas de intervenção. Pode passar. E na produção da arquitetura do lugar, a gente, sem querer entrar nas áreas dos nossos colegas, porque no curso de arquitetura a gente tem doutores em urbanismo, tem o pessoal de habitação de interesse social, como o Demóstenes, por exemplo, né? Não é que a gente vai entrar nessa seara, mas a gente olha as soluções projetuais dessas edificações. O Aloísio Campos, por exemplo, foi um objeto de uma parceria que a gente fez com a Faculdade Veracruzana. Eu analisei as tipologias desses apartamentos, porque eu trabalhei com isso um tempo, né, na UPC, estudando os edifícios residenciais modernos, Pedregulho, os Vila Nova Artigas, enfim, dos mestres modernos, e aí a gente vê de que forma aquela modernidade está ou não presente, e se eles adotam ou não essas linhas. É uma outra vertente do grupal. Pode passar. E aí, eu vou passar aqui rápido, os vínculos com parceiros. É importante a gente dizer que o diálogo, pode passar, com parceiros é fundamental, certo? Que é a rede que a gente forma. A gente tem uma rede de colegas, de profissionais, da história, da geografia, do urbanismo, da engenharia civil, do paisagismo,
certo? A gente dialoga com esse pessoal do Brasil e no exterior, com a Espanha e México. São os países que a gente tem dialogado mais, certo? E Espanha, principalmente, por eu ter estudado lá. A questão do ICOMOS Brasil, eu sou membro do ICOMOS há uns 3 anos, e hoje eu estou coordenando o Comitê Nacional de Documentação do ICOMOS. Isso é muito bom para o FCG, é muito bom para o mestrado em História, é muito bom para o nosso curso de Arquitetura, porque eu tenho conseguido dialogar com pesquisadores do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O Brasil inteiro, a gente está conectado com o pessoal que documenta a arquitetura e o patrimônio cultural, certo? Também com o Documomo, que a gente já está há muitos anos nele, né? E na regional Norte e Nordeste, do Documomo. O Incuna, certo? Que é uma ONG, tá? Espanhola das Astúrias, que faz as Jornadas Europeias de Patrimônio Industrial, que a gente também é filiado ao Incuna, e durante 6 anos a gente tem mandado artigos, apresentações. Todo ano a gente manda de 4 a 6. Esse ano vão 6 trabalhos serem apresentados, 5 de Campina Grande. Olha que beleza. E todos esses trabalhos são publicados num livro anualmente e está registrado todo o patrimônio, né, que a gente estuda industrial campinense. Pode passar, através do Incuna. Pode passar. A gente também tem um diálogo com a revista Labor e Engenho, que eu já preparei 2 dossiês sobre patrimônio histórico com a Unicamp, com o meu colega André Argolo, que trabalha território e paisagem, com o Grupo Forme da UPC, que é esse que eu fiz o doutorado, e que eu sou membro dele há muito tempo, há uns 15 anos, e a Universidade Veracruzana, que a gente fez uma ponte desde 2018, e que está em andamento, a gente faz pareceres, faz artigos, né? Alunos vêm, professores vão, é uma ponte bem legal que o Grupal tem com a Universidade Veracruzana. Inclusive, viu, Iranilson, eles queriam que eu desse uma cadeira agora, no mestrado. Aí eu falei, olha, se for de graça, eu não assumo, porque dá 20 horas de aula online, sabe, e do jeito que a gente está, impossível. Eu fiquei com pena, porque seria legal, mas realmente não dá. O que eu posso é contribuir com palestras, com pareceres, mas a aula de 20 horas sem remuneração é difícil. Pode passar, como convidada. Eu vou passar também alguns dados aqui sobre o nosso grupo, pode passando. Pode passando. O nosso grupo, hoje, ele está, né, com essa equipe, tá certo? Entraram algumas pessoas recentemente, mas nós temos especialistas, mestres e doutores, né, ajudando a gente nesse nosso trabalho. Alguns nomes estão aqui, essa apresentação vai ficar, certo, disponível depois, quem quiser contactar. E cada um desses, certo, ele tem uma missão. Ana Amélia está no design, Camila está na USP, Marjorie está na História, Tiago está no Rio Grande do Sul, a Micheline é mestre em Educação, está com a gente em Campina, o Adolfo Lino é doutor do Instituto Tecnológico de Santa Catarina, e é campinense, ele é especialista em ferramentas digitais. A Nádia, historiadora, está com a gente. Júlia Leite, terminando agora, que estava no mestrado da FAO. E o Diego Diniz também com a gente. E fora isso, entrou também Lícia Agre agora, que também está com a gente no Grupal. Pode passar. E durante esses anos, a gente sempre desenvolveu, certo, projetos de pesquisa de iniciação científica. A gente acredita que esses projetos, eles são a base para o aluno
querer fazer um mestrado, entrar numa carreira acadêmica, aprender a pesquisar. Por isso que a gente insiste, né, na importância dos PIVICs e dos PIBICs. Desde 2015, para começar a entender a coisa, né, eu desenvolvi esses projetos, a influência da Escola do Recife em Campina Grande, a origem da arquitetura moderna. Eu fui entendendo como era Campina Grande, lendo os trabalhos, conhecendo os pesquisadores, certo? E aqui foram alunas precursoras, a Cíntia Sobreira e a Camila, que hoje são mestrandas com esses temas, né? Pode passar. 2016, 2017, volta ali, Douglas, por favor. 2016, 2017, a gente fez sobre Geraldino Duda, que deu TCC, a linguagem brutalista, que deu mestrado, está com Cíntia, estudos sobre o patrimônio industrial, sobre o ciclo do algodão, a gente teve a oportunidade de conhecer o trabalho do Gervásio, do mestrado de História, belíssimo, sobre o algodão, né, do Jair, esposo da Giovana, que também tem livros sobre algodão. Então, a gente começou aqui a fazer a ponte com a história. Foi aqui que eu conheci o Alarcon, o Gervásio, toda a turma de história, e acabei sendo convidada para fazer parte com os colegas. Pode passar. A gente, então, também fez 2017, 2018, sobre a prata, que a Marjorie pegou o tema, fez pesquisa, fez TCC e hoje está na metade do mestrado. Daqui a pouco termina. Renata Azevedo também foi PIVIC e hoje a Ingrid está com um projeto nessa área para mestrado em História, viu, Iranilson? Isso aqui tem tudo gerado projeto para vocês, para a gente, né? Modernidade e Industrialização, que gerou pesquisa de TCC de Júlia, pode passar, e que Júlia hoje está trabalhando com ele no mestrado. Tectônica e Modernidade, começamos a estudar em 2018, né, o tema, e se aprofundando em Tertuliano Dionísio, uma pesquisa belíssima de Ivanilson, que é um menino muito esforçado, muito estudioso, muito competente, certo? Que a Catarine deu continuidade, porque tinha muita obra. A relação entre concepção e estrutura, que Júlia também desenvolveu pesquisa, pode passar, com Roberta também envolvida, todo mundo se envolve nas pesquisas. E, ultimamente, a gente está com esses 3 projetos Eita, volta ali, o 19, que deu um pulo. Opa, porque esse aqui é importante. Em 2019, a gente viu o Caique, que eu faço questão de falar aqui, que é um absurdo que uma obra daquela esteja completamente abandonada, e o pessoal falando em demolição do Caique. Então, a gente foi fazer um resgate da documentação, tivemos 1000 dificuldades para entrar nesse prédio, nesse conjunto, certo? Mas conseguimos, e tem gerado um material riquíssimo, com artigos, inclusive, publicados também, que vai sair agora na revista Projetar. As indústrias da modernidade, a gente descobriu que os bairros do centro, o Bodocongó, antes do distrito industrial, já tinha uma quantidade de fábricas nessas regiões que a gente está se aprofundando, e em cima de um livro, de um cadastro, Iranilson. Um único livro, o cadastro da FIEP, nos deu pistas assim maravilhosas. Pode passar. E hoje, né, a gente está com essas 3 pesquisas que vão já começar em paralelo, a gente está oficializando, mas a gente já está trabalhando nelas, que é a questão da fábrica da Premol, que era a maior fábrica de pré-moldados de Campina Grande, que ficava em Bodocongó, que construiu grande parte dos blocos da UFCG, tem lá a logomarca. A gente já foi atrás de muito material da Premol, conversamos, fizemos história oral, Iranilson, com o Maurício Almeida, certo? E temos entrevistado várias pessoas, certo? Para a fábrica Premol, professores, antigos engenheiros, né? Isso é muito interessante, essa relação da arquitetura com a história oral,
porque muita coisa não tem nada escrito. A gente está fazendo a história, entende? Da arquitetura. E Círio da Silveira também é um novo desafio, e ele está vivo. E o projeto Continuando Patrimônio Industrial com a Cande, Besa e Milha. Eu queria dizer que todos esses projetos, a gente tem tido um apoio muito grande do blog Retalhos Históricos, do Emanuel, e do Instituto Histórico de Campina Grande, através do professor Vanderlei e da Ida Stamiller. Eles sempre estão abrindo as portas para a gente conhecer as pessoas mais antigas, acervos. A gente tem tido um apoio muito grande da cidade de Campina Grande, do Walter Tavares, da Secretaria de Cultura, da Giovana Aquino. Então, assim, é muito gratificante o reconhecimento de Campina Grande dos ativistas culturais com o Grupal. A gente tem feito exposições, pode passar, e o resultado disso, né, essa repercussão, são palestras, workshops, lives, minicursos, certo? Pode passar. Consultorias para a prefeitura, que a gente tem prestado, certo? Gerado um número, são 17 projetos ao longo desses 5 anos de pesquisa. Pode passar. E a gente trabalha com pesquisadores voluntários, porque nem todos têm bolsa. Já passaram muitos voluntários pelo Grupal, e esse pessoal que dá força para a gente pode passar. E temos feito, né, sempre trazido novidades, certo? Ou de manter o traço através de oficinas de esquete, né? Ou mesmo de atualização tecnológicas, como laser scanner, câmeras para medição de umidade, enfim, pode passar. A gente fez um trabalho muito bonito com o CW, escaneamos ele todo numa oficina, foi super legal. Temos convidado colegas engenheiros para falar sobre os temas da gente, pode passar. Gerado TCCs belíssimos, como o de Igor Dantas, como o de Marjorie, como o da Jade, como o da Clarice, pode passar. Sempre com uma veia muito histórica, né? Porque a história para a gente é uma das bases, né, para a compreensão do objeto, como esses últimos do teatro, que foi um estudo belíssimo que o Diego fez e está fazendo no mestrado, e da Fábrica Vale, que Júlia também continua estudando, né, se aprofundando cada vez mais. Pode passar. Acho que a gente é isso, certo? E agora eu passo a palavra para o Iranilson, para ele fazer as observações disso que eu mostrei, Iranilson. De que forma tu veres o diálogo com a história, né? E com a metodologia da pesquisa histórica, da escrita, disso tudo mais. Ok, agora deu certo. Mais ou menos uns 30 minutos, Alcília? São 9h05? Sim. Ok. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É uma alegria eu descobrir que eu tenho um neto aqui com vocês. Um neto acadêmico, que é o Fábio Alves. Ele é filho de uma ex-aluna minha do curso de História. Eu não conheço ele, que se identificou aí. Então, Fábio, muito prazer. E eu irei conversar um pouquinho sobre metodologia, como nós, historiadores, pegamos os documentos que geralmente são da arquitetura e como nós fazemos a leitura desses documentos por meio das metodologias. Existem aquelas metodologias, digamos, mais tradicionais, né, mais, digamos, históricas e comumente revisitadas na história, como, por exemplo, a história serial. É só uma introdução para chegar à nossa conversa aqui. A história serial, que os historiadores geralmente fazem
a história do número de óbitos, de casamentos, de batizados, enfim, como uma sociedade se comportou em um determinado momento em relação à mortalidade, à natalidade, etc. Então, é uma metodologia que hoje ela continua sendo usada, mas foi muito forte nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, quando ainda a nova história cultural não tinha ganhado tanta visibilidade quanto hoje. A história econômica, que foi muito forte nos anos 30, nos anos 40, uma metodologia de analisar dados quantitativos, dados de exportação, de importação. Isso, muitos historiadores pegaram, por exemplo, a cultura do algodão, a cultura do açúcar, a cultura do tabaco, e, por meio dessa metodologia da história econômica, fizeram a leitura dos dados. A história das mentalidades também, que é muito forte, principalmente quem trabalha Idade Média, Brasil Colônia, Brasil Império, como uma sociedade se comportou em termos de, digamos, de utensilagem mental, quais seus hábitos, quais seus costumes, como ela vivia. E uma outra metodologia que ganhou muita força a partir dos anos 80, que é bastante utilizada também na área da arquitetura, que é a história oral. Então, é uma metodologia que ganha fôlego, que ganhou e ganha fôlego na área da história, da arquitetura, da antropologia. A antropologia, de certa forma, trouxe uma contribuição muito grande nessa área para nós, historiadores e arquitetos, porque mostrou, digamos, outras formas de ler a voz, né, de ler o documento humano, de ler as pessoas. Então, eu não vou ler apenas o corpo humano, eu vou ler também a sua textura enquanto postura, como ela fala, como ela chora, como ela sorri. Então, é toda uma metodologia que cerca a história oral de, digamos, de um mecanismo muito interessante, que eu vou ler o outro a partir das suas expressões, das suas sensibilidades. Mas hoje eu gostaria de trazer um pouco a reflexão de como nós, historiadores, lançamos mão de alguns documentos da arquitetura e fazemos essa leitura metodológica. Por metodologia, nós entendemos esse caminho, de certa forma, meio teórico, por meio do qual eu leio a fonte. Então, a metodologia é uma forma que eu tenho de fazer a leitura do documento, de fazer a leitura de um projeto arquitetônico, de fazer a leitura, digamos, de uma paisagem, de um espaço, de um lugar. Para isso, eu tenho que recorrer a determinados teóricos, porque para nós não existe uma metodologia se eu não tenho um conceito que me vai revestir de determinados elementos que me ajudam a ler a fonte. Então, eu e Kaki podemos pegar o mesmo objeto de pesquisa, a mesma documentação, mas tirarmos conclusões distintas, conclusões diferentes, porque as nossas metodologias são diferentes. Então, Kaki apresentou 6 linhas de pesquisa, todas relacionadas com a modernidade, como projeto arquitetônico e modernidade, design e modernidade, tectônica e modernidade, patrimônio industrial e modernidade, conservação e patrimônio histórico, produção de arquitetura no lugar, esses projetos arquitetônicos e também a sua interface com a modernidade e com a pós-modernidade. E eu gostaria, nesses 20 a 25 minutos, mostrar como nós podemos fazer a interpretação desses documentos. Como, por exemplo, na linha de pesquisa Projeto Arquitetônico e Modernidade, nós temos uma metodologia de análise, que é a análise de discurso. Seja por meio de Michel Foucault, que é um dos autores da análise de discurso um dos autores mais utilizados na contemporaneidade pelos historiadores, ou eu posso fazer também a análise de discurso por meio de Dominique Magnot, de Michel Pechet. E o que é fazer a análise de discurso? É entender que um projeto arquitetônico ele é fruto de determinadas intenções.
O traço é revestido de intencionalidades, é fruto, por exemplo, de determinados debates, sejam acadêmicos ou extra-acadêmicos. Então, o projeto, ele é esse documento que se abre a múltiplas intencionalidades. Intencionalidades políticas, ou seja, ele dialoga com o contexto socioeconômico, ele dialoga com a economia do lugar, como quando me deu até calor. Quando o Caqui estava apresentando, por exemplo, a fábrica Vale, em Campina Grande, e as outras fábricas. Aquele projeto arquitetônico, seja no Nordeste, seja em outras regiões, dialoga com a economia local, dialoga digamos, com um debate que se trava em nível local, seja na economia, seja na política. Então, há um jogo político por trás de determinados projetos também, sejam voltados para fábricas, seja, por exemplo, para a construção de estádios de futebol, como o Almeidão, o Amigão. Então, são interesses que estão, digamos, que revestem aquele projeto arquitetônico. Assim também como os nossos projetos. Os nossos projetos, eles não são neutros. Eles surgem a partir das nossas aspirações, dos nossos desejos, das nossas sensibilidades, dos nossos anseios, das nossas dores, das nossas angústias. Os nossos projetos são frutos, por exemplo, de interesses também particulares. Eles surgem a partir de nossas inquietações interiores. Então, quando eu escrevo um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, aquele projeto está pautado por todo um discurso que está dentro de mim. Um discurso religioso, um discurso político, um discurso de conservação, de patrimonialização, um discurso de conservadorismo também. Portanto, os nossos discursos, os nossos projetos são permeados por valores políticos, religiosos, econômicos, sociais, enfim, até valores familiares também. Quando eu vou analisar um projeto, por exemplo, de a pedagogia de uma casa, eu olho para uma cozinha a partir, digamos, dos 5 sentidos. O cheiro da cozinha, o sabor da cozinha, enfim. Eu vou falar um pouco mais dessa arquitetura em 5 sentidos posteriormente, mas gostaria de mostrar como a análise de discurso é uma metodologia muito forte para que nós analisemos os projetos arquitetônicos, sejam eles da modernidade ou de outros contextos históricos, tá? No século XIX, a gente viu, por exemplo, o nascimento de determinadas faculdades, a Faculdade de Direito do Recife. Então, aquele projeto arquitetônico dizia algo para a sociedade, o seu glamour, a Belle Époque, a economia pernambucana, de certa forma, dando fôlego àquele tipo de projeto. Então, em cada projeto existe um conjunto de discursos que dá pele, um conjunto de discurso que dá voz, um conjunto de discurso que dá textura e materialidade ao projeto. Existem 2 autores contemporâneos, eles são espanhóis, viu, Caqui? O Antônio Vignofrago e o Antônio Escolano, são 2 Antônio, que eles trabalham a arquitetura enquanto um programa. Então, eles pegam os projetos arquitetônicos das escolas de Portugal e da Espanha, durante o franquismo, o salazarismo, e a partir daí eles vão analisar como o discurso religioso, o discurso ditador, o discurso conservador revestiu a arquitetura escolar. A partir dos signos religiosos, a partir de uma determinada nomenclatura de sala de aula, como a parte do recreio era desenhada pelos arquitetos, o que dizia, por exemplo, colocar o que aqui no Brasil nós chamamos gangorra, num determinado local,
principalmente para os meninos, já que muitas meninas não podiam brincar de gangorra para não mostrar, digamos, as partes íntimas, né? Elas geralmente chamam de saias. Então, uma série de brinquedos que eram desenhados e, de certa forma, dispostos em locais diferentes para que meninos e meninas não se misturassem. Então, a própria arquitetura da separação, a arquitetura da exclusão sexual. Os meninos brincam em determinada paisagem, as meninas vão justamente para o lado oposto. Mesmo que... Oi? Sabe o que eu estou me lembrando quando você está falando dessas relações sociais, religiosas? Eu estou me lembrando também da questão que é bem presente, que é a relação da arquitetura com o poder. Né, que Bergman tão bem falava, e é tão trabalhada na história. E a gente vê muito isso nessa produção arquitetônica moderna. Né? Viu isso com Hitler, viu isso com Mussolini, a gente vê ainda com os nossos governantes. Como é forte isso, né, Iranilson? Arquitetura e poder. Eu queria que tu falasse também um pouquinho disso. Pronto. Então, na própria análise de discurso, Kaki e demais pessoas, nós vamos perceber esse discurso do poder, seja o poder político, seja o poder econômico, seja o poder religioso, né? Ou outros tipos de poderes, né? Mas esse poder, essa arquitetura e poder está embrenhada. Nós não podemos separar, por exemplo, a arquitetura de Brasília de um Juscelino Kubitschek, embora tenha sido desenhada por Lúcio Costa, por Niemeyer, por um conjunto de arquitetos que ganhou visibilidade, mas ali está também uma nomenclatura do poder político. O diálogo entre os arquitetos e Juscelino Kubitschek, o diálogo entre os arquitetos e o ministro e os ministros, seja da economia, seja enfim, a toda essa... quando eu trabalho com análise de discurso, eu consigo entender como uma cidade nasce, digamos, para dominar, né? Como uma arquitetura, de certa forma, ela é pensada também a partir do conceito de dominação. Desculpe, quase que só falar em Brasília eu já me engasguei, né? Enfim. Iranilson, eu acho essa coisa da investigação emocionante, sabe? Porque quando a gente começa a ver, a gente vê mesmo assim, vê um estádio de futebol, por exemplo, um Amigão. Aí quando você vai na história, vê quando é que ele foi construído? Nos anos 70. Qual era a construtora? Seebla. De quem era Seebla? Emílio Balgarter. Ela fez todos os estádios de futebol. Aí você faz, nesse período a gente estava vivendo o quê? A ditadura militar. Essa construtora era a construtora dos amigos dos militares. Simplesmente todas as grandes obras do milagre econômico foram feitas por ela. Sabe o que é interessante, Vinícius? A gente começar a ver as relações. Agora eu te digo uma coisa, é perigoso, viu, Iranilson? Porque quando a gente começa a investigar, a gente vai descobrindo coisa, vai descobrindo. E, sem querer, a gente começa a tocar em feridas, não é, Iranilson? Em sutilezas. Aí é que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, confesso, como arquiteta, né? E metade historiadora, porque meu mestrado é em História, aqui na Federal de Pernambuco, a gente fica em situações, às vezes, constrangedoras, né? Ao ouvir um discurso politicamente correto, e quando vai atrás, vê que não é nada daquilo. Um discurso teórico, mas na prática, a realidade é outra. Então, essas sutilezas, as interpretações, dessas análises, desses discursos, tem que ter muita sutileza, não é, Iranilson? Com certeza. Aí já entra um outro conceito, uma outra metodologia,
que nós podemos também analisar esse discurso arquitetônico, esses projetos, que é o conceito de circulação de ideias. É uma metodologia que nós trabalhamos também a partir de Roger Chartier, que ele trabalha com 2 conceitos, com vários, mas entre esses eu gostaria de destacar a metodologia por meio do conceito de apropriação e de circulação de ideias. Eu vou me apropriando de determinadas ideias, sejam elas religiosas, políticas, sociais, econômicas. Eu acho que Erasmo entrou. Erasmo, querido, bem-vindo. Eu mandei o link para ele. Recendeu toda, a Iranilson estava na sua banca. Ô, Iranilson, tu repete, por favor, o nome do autor que você falou da circulação de ideias? Enquanto Erasmo vai vestir uma camisa, vai vestir uma roupa, eu vou repetir o nome do autor, é Roger Chartier. Eu vou anotar aqui no chat, tá certo? Certo, eu estou anotando os autores para o pessoal ir pegando. Roger Chartier? Chartier, exatamente. Okay. Chartier, que trabalha com esses 2 conceitos, que é muito pertinente, que são muito pertinentes, para que a gente analise metodologicamente os objetos que são muito comuns na arquitetura. Então, o conceito de apropriação é muito forte na arquitetura, porque é um discurso que circula. Aquilo que muitas vezes está ocorrendo em Barcelona, digamos, que é uma referência. Então, vai um doutorando, vai um mestrando para Barcelona, ele acaba se apropriando de determinados conceitos e trazendo para a arquitetura aqui no Nordeste, seja Campina Grande, seja qualquer uma outra cidade, ou no Brasil. Então, as ideias, segundo Chartier, elas não têm fronteiras. Nós não podemos colocar, digamos, grades, arame farpado nas ideias, porque elas circulam. Então, é muito comum você ver, digamos, alguns arquitetos em Barcelona pensando a partir de determinados lugares de fala, e em Campina Grande, em Parnaíba, em Teresina, em Recife, enfim, no Crato. Eu acho que eu vi uma orientanda sua, Landim, que é uma família muito tradicional no sul do Ceará, ali no Cariri, né? Ô, Iranilson, eu gosto muito desse termo, circulação de ideias, e me lembra muito Hugo Segawa, professor da FAUSP. Ele gosta muito de usar essa expressão nos nossos encontros do Docomum. E a gente também acaba falando nas conexões arquitetônicas. Porque essa circulação de ideias, que eu considero como se fossem cruzadas do conhecimento, né? Porque eu estou aqui, passo no Piauí, vou para Barcelona, venho para Campina, vou não sei para onde. A gente vai se apropriando de saberes, de olhares, né? E criando uma percepção, né? Um conhecimento que acaba sendo transversal e multidisciplinar, não é verdade? Exatamente. Por exemplo, quando Marjorie e Anne, que são as meninas de arquitetura que estão na história, quando Mariana Angelino, que é de arte e mídia, está na história, Amanda, que é da engenharia civil, está no mestrado de história, quando essas meninas vão para o mestrado de história, de certa forma, há esse trânsito de ideias também. Há essa circulação e essa conexão de saberes. Então, a conexão de saber, ou circulação de ideias, é uma metodologia que, de certa forma, é multidisciplinar, interdisciplinar e pluridisciplinar. Está presente na arquitetura, mas está presente, por exemplo, na história da saúde e da doença. Quando nós analisamos, por exemplo, o Hospital Getúlio Vargas, em Teresina, quando Ieda, né, analisou o Hospital Getúlio Vargas, ali, nos anos 30, circulavam determinadas ideias, não só, digamos, de uma eugenia, mas também de uma higiene urbana. Ou seja, eu vou fazer um hospital para tirar, digamos, o doente da rua, para que a doença circule menos na rua. Era justamente aquela ideia de que a cidade
ela deve ser o palco do sadio. É tanto que, popularmente, uma pessoa doente não deve ir para a rua. Era o cuidado das nossas mães, é o cuidado agora da pandemia. Fica em casa, justamente porque é um discurso de poder. Quando eu fico em casa, eu estou livrando a cidade da doença. Porque o medo é justamente a aglomeração. E esse medo da aglomeração não é uma história do tempo presente. Desde as cidades medievais, né, você vê que a cidade era vista como o lugar do medo. A aglomeração trazia o perigo das epidemias, trazia o perigo das pandemias, trazia o perigo do assalto. Então, um autor que é muito utilizado, inclusive, na arquitetura, que é o Richard Sennett, Carne e Pedra. Não sei se você já fez a leitura desse livro, que ele vai mostrando um pouco como a cidade ela é construída, mas como é o nome, Iranilson? Tu repete? Carne e Pedra. Carne? Carne. É. Carne? É. Pedra? Pedra. Carne e pedra? Pedra. Ah, tá. Quem é o autor? Richard Sennett. Eu não li ainda. Pronto. Richard Sennett. Vou anotar aqui também. Então, é interessante como o Richard Sennett vai mostrando como a cidade vai sendo elaborada e pensada a partir de uma morfologia, que é a morfologia do medo, a morfologia também do perigo. Então, hoje nós estamos vivendo isso. Você ir na Feira Central, aqui em Campina Grande, você convive com a morfologia do perigo por conta de uma pandemia. Mas eu não vou falar disso por conta que já é um desvio, digamos, de temática. Um outro conceito que eu gosto bastante é a metodologia que, de certa forma, é um mix de metodologia. É quando eu analiso a cidade pelos 5 sentidos. Eu fiz isso na minha tese de doutorado com Recife, aqui. Por exemplo, o Mercado São José, a Rua da Aurora. Tudo eu analisei pelos 5 sentidos. A cidade é a partir dos cheiros, o cheiro do café pilado, o cheiro do café moído, que exalava ali na Rua da Aurora, no Mercado São José, aí, no bairro São José, aliás, às 5 horas da manhã. Como o porto do Recife, ele passa a ser desenhado não só morfologicamente, mas ele passa a ser sentido pelo paladar, pelos cheiros, o suor dos corpos, o suor dos homens trabalhando. Então, exala, de certa forma, uma história. E exala um tipo de arquitetura humana, que é o corpo suado, o corpo sujo, mas que, de certa forma, tem uma história. Porque a arquitetura não é só, digamos, o limpo, mas a arquitetura, como você mesma falou, mostrando algumas imagens da Secretaria de Cultura, não foi? A arquitetura é também o rabisco, é o sujo, digamos, a prostituição. Iranilson, e também uma coisa que eu acho importante a gente, assim, frisar, que é também a história das minorias, né? Das mulheres, dos negros, dos indígenas, dos quilombolas, dos marginais, né? dos lugares, dos não lugares, dos lugares abandonados. A gente tem que, e eu acho interessante, que eu me lembro, quando eu fiz o mestrado aqui em História, que eu fui aluna, que eu adorava as aulas dele, o Antônio Paulo Rezende, o Montenegro, né? Que eram pessoas assim, o Paulo Martins, que também trabalhava sociologia da cultura. Eu acho que a gente tem que ver que a arquitetura, a cidade, os lugares, né? Eles são compostos dessa miscelânea. E é isso que faz os lugares, a ambiência. Isso. E aí, quando você fala nisso, eu sempre também me reporto à questão da percepção visual,
né? Isso. E que o Mauro está aí presente, e ele depois pode falar para a gente, que é a questão que o Lamas trabalha, que o Del Rio trabalha, né? De perceber os ambientes, perceber os lugares. Iranilson, e sabe o que eu fazia numa dissertação que eu orientei de mestrado, lá na História, na UF, com a Natália Oliveira? A gente adotou um capítulo a observação desse lugar, dessa ambiência, dos personagens, dos moradores, das suas histórias, das suas vivências, né? E isso eu acho muito importante. A gente vai estudar, por exemplo, você falou da Feira Central. A gente fez alguns estudos de objetos ali, arquitetônicos da feira, alguns edifícios, né? E outros de Campina Grande. E é interessante a gente ver quem usa aqueles espaços, né? Para quem ele tem significado? Não é para as autoridades, né? Mas são para os moradores, os que construíram, os que fizeram parte, os vizinhos, né? Então, assim, esse olhar também, isso é muito importante, Iranilson, não é verdade? Com certeza. Tem um conto do Ítalo Calvino, que eu acho que você conhece, que é Marcobaldo e as Estações da Cidade. Acho que o título é esse. Mas começa com Marcobaldo. Que ele por meio desse conto, o Ítalo Calvino vai mostrar justamente os 5 sentidos. E um desses sentidos é justamente o olhar, a visão. A metodologia é uma visão que nós lançamos sobre o texto, sobre o documento. A metodologia é um olhar muito particular, porque, como diz Chartier, a leitura, por exemplo, o ato de escrever e o ato de ler estão dissociados. Aqui pode escrever um texto e eu interpretar de outra forma. Ou seja, quando eu leio, eu me torno também autor daquele texto. Por meio da leitura, eu faço ressignificações daquele texto. A mesma coisa, eu me aproprio do conceito, digamos, do conceito de memória e vou ler um documento, mas é uma leitura também particular, porque nós temos uma memória discursiva, como disse Michel Foucault, e essa memória discursiva nos ajuda a interpretar os documentos. Por exemplo, se eu sou limitado em determinada área, a minha escrita, a minha leitura também será limitada, por mais metodologicamente por mais, vamos, que eu tenha uma postura metodológica adequada, mas se eu não tenho uma memória discursiva sobre aquele conteúdo, a minha leitura vai ser também limitada. Então, é interessante que o nosso olhar é um olhar muito particular. Tem uma historiadora chamada Sandra Jataí Pesavento, ela escreve sobre cidades. E tem vários livros dela, mas ela desenvolve o conceito de sensibilidades urbanas. Quem, Iranilson, repete o nome? Sandra Jataí Pesavento. Sandra Jataí com Jataí com H, sim, não é? Sandra Jataí, exatamente. Jataí. Eu acho que eu já vi alguma coisa dela também. Ela tem um texto chamado... Peçavento, que é citado demais. O nome dela, Peçavento. Ela tem um livro chamado Os 7 Pecados da Capital, mas não era sobre esse que eu gostaria de falar. É sobre o conceito de sensibilidades urbanas, que é um conceito desenvolvido por ela, mas que, de certa forma, já, mesmo sem ter esse nome, já tinha sido trabalhada por outra historiadora chamada Stella Bresciani. Não o conceito mesmo de sensibilidades urbanas, mas, digamos, a operacionalização, as próprias sensibilidades já tinham sido trabalhadas. E o que é ter essa sensibilidade urbana? É olhar, digamos, as várias cidades que se escondem sob o nome Campina Grande, as várias cidades que estão escondidas nas placas de ruas, né? Por exemplo, Maciel Pinheiro. Quem foi Maciel Pinheiro? Arrojado Lisboa. Quem foi Arrojado Lisboa? Às vezes, Caqui, nós moramos numa rua que nós não sabemos quem é aquele sujeito. Não é? Rua, digamos, vamos... Marcelo Floriano Peixoto.
Floriano Avenida Peixoto. Peixoto. Mas quem foi Floriano Peixoto? Mas eu queria um mais anônimo, né? João da Mata. Quem foi João da Mata? Otacílio Nepomuceno. Exatamente. Aprígio Nepomuceno. Que sujeito é esse? Então, são as várias cidades que estão escondidas debaixo dos nossos olhares. Então, por meio de uma metodologia, por meio de um conceito de sensibilidades urbanas, eu posso descobrir as Campinas Grandes, os bairros, né? As liberdades, os jardins paulistanos, os catolés, os altos brancos, que muitas vezes não é só um nome político, geográfico, mas há um sentimento da cidade. Por que Monte Santo? Porque o cemitério de Monte Santo. Então, o cemitério é uma arquitetura que precisa ser estudada. O cemitério, ali tem muitas histórias, não somente nas lápides, mas no dia 2 de novembro, que é dia de finados, você consegue ver quantas histórias se cruzam naquele lugar, numa só arquitetura ou em tantas arquiteturas, porque cada túmulo tem uma arquitetura familiar e tem uma arquitetura física. Então, o conceito de sensibilidade nos permite ler o outro que está ao nosso lado. É você, por exemplo, fazer o mesmo percurso daqui de onde eu moro no bairro das Nações, para o UFCG, mas todos os dias fazer leituras diferentes do mesmo espaço. Então, não é o mesmo espaço. Na realidade, são os espaços que vão se apresentando a mim, mas para isso eu tenho que ter uma sensibilidade no olhar, uma sensibilidade de ler os trajetos. Então, são essas percepções que nos dão sentido à própria vida. Porque quando eu não mudo a percepção, eu me torno uma pessoa melancólica, eu me torno uma pessoa resmungona. Então, o próprio conceito de percepção, de mudar a nossa visão, não é só para ler um documento arquitetônico histórico, mas é para ler a minha própria vida também. É para me tirar do lugar, o lugar de mim mesmo. Todos os dias eu posso ser uma pessoa diferente. Né? Então, é interessante como Marcovaldo e Ítalo Calvino trazem, digamos, conceitos interessantes que eu posso ler a vida a partir dos 5 sentidos. E tem um filme chamado O Perfume, que eu acredito que todo mundo ou já assistiu, né, ou já ouviu falar, que o perfume inicia numa feira assim, de peixe, no mercado de peixes lá na França, e a partir daí aquele menino vai desenvolver toda uma sensibilidade olfativa e vai desenvolver uma nota, né? Um aroma. Então, nós, enquanto arquitetos e historiadores, nós devemos cotidianamente desenvolver o nosso olfato para desenvolver uma nota nova, porque senão nós iremos repetir as mesmas histórias, repetir as mesmas metodologias. O nosso olfato acadêmico necessita ser apurado como aquele personagem do filme O Perfume. Senão, o grupal, por exemplo. Você, quando estava falando, disse que desenvolveu uma metodologia, né? Mas depois disso, não é bem uma metodologia, você recuou um pouco. Mas é uma metodologia. Porque o que diferencia Auxília de Roger Chartier? Nada, né? Auxília tem a mesma percepção aqui na UFCG que um Roger Chartier tem na França hoje, porque ele ainda é vivo, né? Então, muitas vezes nós nos escondemos por trás do mercado de peixe e não desenvolvemos as nossas notas olfativas. Isso é uma metáfora, né? As nossas notas olfativas. Então, o grupal, para o UFCG, tem o mesmo peso
metodológico do que o grupo de pesquisa desenvolvido por Chartier. Porque os Que alunos... honra! Que honra! Eu estou assim, não vou dormir hoje. Pois não durma, porque os alunos da UFCG de Arquitetura, tem você, tem Mauro, tem Marcos, tem o pessoal do Grupal, eles têm acesso a você. Então, auxilia para eles, e Mauro, eu estou citando esses três porque eu não sei se tem outros professores aqui presentes, mas deve ter também. Tem esses professores como referência metodológica, teórica ou de conteúdo, tá? Então, muitas vezes, eu faço do grupal, do meu grupo de pesquisa, apenas o mercado de peixe, quando eu posso fazer uma nota, a 7ª nota olfativa, né? Fazendo uma comparação com o filme. Então, é interessante como a percepção muda o nosso lugar de fala. A percepção muda o nosso lugar de discurso também. A forma que eu vou me relacionar. E isso não é para a gente se orgulhar, digamos, não. É para nos dar ainda mais humildade. Porque é por meio da humildade que eu vou descobrindo, né, a potência que existe nos nossos alunos. Por exemplo, tem professor que não faz PIBIC. Isso é um tipo de orgulho. Só faz PIBIC. O Iranilson, são 20 para as 10. Tá. Aí eu queria que a gente fosse fechando para abrir para perguntas. E então, também eu gostaria de dar uma cutucada no Mauro, porque eu acho que Mauro é de urbanismo, certo? E ele tem essa sensibilidade também da pesquisa. E você falou de sensibilidades urbanas. Eu acho que a gente podia fazer uma discussão, né, Iranilson? Com certeza. Aqui com alguns colegas, está o Erasmo também, certo? Eu acho que a gente podia ir afunilando. O que tu achas? Com certeza. Eu até peço desculpas que eu disse que ia falar 30, 35 minutos, já falei 40 minutos, mas eu só gostaria de mostrar o que eu ia falar, porque posteriormente a gente pode voltar. Eu ia falar sobre a cidade como um palco de memória, as placas como documentos históricos e patrimoniais, a saúde e a doença e o ambiente de saúde como documentos também da arquitetura e do historiador, e também como nós podemos fazer microhistória urbana, a partir de Giovanni Levi e Carlo Ginzburg, que é uma metodologia muito utilizada pelo professor Gervásio, e a cidade enquanto narrativa, a partir de Walter Benjamin, o arquiteto enquanto voyeur, que é um conceito assim trabalhado por ele, né, como nós podemos olhar a cidade a partir dessas narrativas. Então, são algumas coisas que eu preparei, mas que podem ser, digamos, chamadas futuras. O grupal vai continuar na ativa, não precisa ser nessa semana, né, na semana de arquitetura, mas pode ser no outro encontro, até presencial mesmo, quando a pandemia... Certeza. Eu achei super interessante, Iranilson, esses pontos que você listou agora, há pouco, mas realmente são tão profundos e tão ricos que daria mais umas 2 horas de conversa. Porque quando a gente começa a destrinchar, vai dando uma puxada em outras coisas. Só para dar aqui uma movida, a gente vai abrir para perguntas, tá certo? E eu queria ouvir, Mauro está aí? Mauro, professor Mauro? Está por aí, Mauro? Se o Mauro estiver por aí... Oi, Auxília, estou por aqui. Mauro, você viu quando o Iranilson falou de sensibilidades urbanas, não foi, Mauro? Isso. Que ele estava citando. Ô, Mauro, tu como urbanista, né? Como é que tu vês essa relação da arquitetura com a história e com a cidade, né? Porque acaba que uma coisa puxa a outra, né, Mauro? Vocês no urbanismo, porque às vezes eu fico assim, viu, Iranilson? Sim. Às vezes eu fico com receio, viu, Mauro, também de adentrar, porque eu falo, até que ponto a gente pode chegar com nossas pesquisas? Às vezes eu digo, eu vou parar por aqui, sabe? Porque tem questões que são mais profundas do que uma simples percepção arquitetônica. Entende, Mauro?
Assim, eu acho assim que tem sido muito explorado, né? Eu achei muito interessante essa fala de Iranilson, quando ele fala sobre essa relação com o cheiro, né? Com o perfume, e a gente tem explorado muito mais as relações visuais, né? E tem esses outros sentidos eu acho que ainda tem muita coisa para ser explorado em relação aos outros sentidos, e a relação do corpo com o lugar, né? Porque você tem a questão visual que é muito forte, mas tem também feito os trabalhos de Gordon Cullen, né, que faz muito essa relação do corpo com o que eles chamam dos objetos estruturantes quando você visualiza uma cena, né, que são os elementos que delimitam o corpo, que faz as sensações, que provocam essas sensações de envolvimento, mas é muito mais explorado essa questão visual. E eu acho que esse outro lado, né, do cheiro, eu achei bem interessante essa fala que Iranilson colocou aí, né, esses trabalhos que têm desenvolvido isso. Mauro, eu estava me lembrando aqui do Vicente Del Rio, na parte de desenho urbano, e eu acho, viu, Iranilson, o desenho urbano, faz tempo que eu li, mas eu me lembro que ele listava alguns caminhos para se perceber a cidade, e tinha a parte de comportamento ambiental, falava de percepção, né? Falava de mapas mentais para você poder projetar, entendendo essas ambiências, entende? Sabe o que eu acho incrível? Que a gente vê o quanto as ciências, os saberes são interligados. E eu acho limitador quem quer que uma coisa, um estudo, seja apenas naquela área específica. Está entendendo? Como não relacionar com a história? Como não relacionar com a cidade, com o meio geográfico, com as paisagens? Está tudo tão interligado, não é verdade? E, assim, uma coisa também, Iranilson, que tu estavas falando, a necessidade que a gente tem de fazer uma história não oficial. Porque, gente, até agora, grande parte da historiografia, seja da arquitetura, seja da cidade, seja de outras áreas, ela tem sido muito oficial. A gente até chama, de uma forma assim meio pejorativa, oficiosa, né? Porque ela não... A história, o que está escrito, até que ponto é verdade? Até que ponto é uma história verdadeira? Ou é a história escrita pelo poder? Né? Isso, é interessante que a ex-orientanda de Mauro, Amanda, ela veio da engenharia civil e entrou este ano no mestrado de História, que, assim, não é usual alguém da engenharia civil fazer seleção em História, mas ela traz um tipo de discussão super interessante, não só essa história oficial, ela vai problematizar como a história de Campina Grande criou uma narrativa masculina para a cidade, a partir da toponímia, a partir, digamos, dos bustos. Não existe bustos femininos em Campina Grande. Então, é Alfredo Dantas, é Getúlio Vargas, é Félix Araújo, é Luiz Gonzaga, é Jadson do Pandeiro. Então, a figura feminina também foi excluída da história oficial na toponímia urbana de Campina Grande. Então, é interessante como, por exemplo, uma aluna de engenharia civil que tem um outro tipo de leitura, lê a cidade, né? Lê uma praça, lê a topografia, a topografia, né? Lê esse tipo de construção. Então, não é só a história oficial, mas é um tipo de história oficial que exclui o sexo feminino. Cadê Elba Ramalho? Sim. Um busto, né?
Olha, eu achei muito interessante tuas colocações, Iranilson. E a gente tem aqui no chat uma relação de autores que você citou, né, que eu até aconselho a quem quiser pegar e depois entrar em contato para a gente aprofundar. E a gente abre agora para algumas perguntas. Quem quiser fazer pergunta, a gente está à disposição. Podem se sentir à vontade, se quiserem se colocar e não perguntar, tá bom? Se manifestem. O pessoal geralmente nunca pergunta, né, Iranilson? Até nas aulas, minhas aulas estão sendo, raramente, os alunos estão perguntando, alguns comentam, hoje minha aula foi bem comentada, inclusive tem uma aluna aqui que estava na minha aula, que é Vitória. Assim, já que ninguém vai comentar, né, eu vou, mais uma vez, agradecer a presença, né, a participação de Iranilson, depois de uma aula, está aqui com a gente, certo? Conversando sobre essa relação história-arquitetura. Eu acho que é uma relação muito presente, muito necessária, né? E é muito bom, Iranilson, a gente vir, né, áreas novos, como Chartier, Sertor, todos os autores que você citou, Ítalo Calvino, que é um clássico, né? A Pesavento, que é tão citada, a gente vê as relações de poder que você também falou na produção dessa arquitetura, que é uma coisa que a gente pensa que não, mas até hoje é tão forte, não é? E a gente também vê que o campo é ilimitado e é infinito, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente investiga, mais vê que tem por descobrir. Não é verdade? É impressionante. E, Iranilson, eu também fico super satisfeita, porque eu estou vendo que as alunas, os alunos de arquitetura, eles estão percebendo essa importância do diálogo com a história e estão procurando, né, participar do processo seletivo do mestrado da UFCG. Cada ano aumenta a procura, né, e eu convido aqui a todos que a gente fortaleça o nosso programa, né, da pós-graduação em História. Nós temos uma revista que a gente está querendo ver se dá um gás, a Mnemosines, fazer um dossiê, né, Iranilson? Estava conversando com o Otávio, o José Otávio, o coordenador interino do programa, para a gente fazer cada vez mais aproximação entre arquitetura, cidade e história, tá? Eu queria muito agradecer a todos que assistiram. Estou vendo aqui a Clarissa Borges, minha ex-aluna, né? O professor Mal estava com a gente, Marcos, tá a Nádia, um monte de gente, o Erasmo, Ivanils, enfim. A Marcela Jimenez, lá de México, que está aqui também assistindo. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá certo? E, Iranilson, mais uma vez, muitíssimo obrigada, meu querido colega. E eu estou à disposição para o que você precisar. Sim. Eu que agradeço. Tá? Então, eu passo para você fazer suas colocações e a gente encerra. Tá bem. Mais uma vez, eu quero agradecer a você, Alcília, pelo convite. Acho que já faz mais ou menos um mês, né, que você lançou e eu imediatamente aceitei. Tivemos um público muito bom, né? Claro que depois de 2 horas de fala, o público começou a sair, mas chegamos a praticamente 70 pessoas, isso é muito bom. Começou às 8 horas da noite. Alguns desses alunos, com certeza, já tiveram aula hoje, inclusive. Quero agradecer pela parceria, pelo feedback também, pelo carinho que você tem pelo PPGH, pelo curso, pelos professores. Agradecer ao professor Mauro também pela colaboração, ao professor Marcos Vinícius, aos alunos também, enfim, ao nosso Douglas, né, que eu... nosso monitor. Bastante, e foi uma alegria. Está super organizada a semanal,
né? Tá muito legal a programação. Eu também quero parabenizar a equipe toda que está no semanal, Ana Clara, Douglas, Amanda. Os monitores têm sido excelentes, né? Super responsáveis, com a coordenação do professor Marcos, né? Que estava atrás disso tudo. E, assim, eu estou aqui com o Erasmo, que convidou, né, que é um ex-aluno meu do mestrado do Piauí, que agora fez doutorado e que Iranilson foi da banca. A gente está conectado aqui na rede totalmente. Isso é muito legal, né? Porque a gente, assim, é um ajudando ao outro e todo mundo junto produzindo conhecimento, né? Aqui, Oi. Eu conheci Erasmo naquela live sua. E foi em abril nossa live, não foi? E na banca do doutorado dele, eu fiz ele chorar. Foi mesmo, Iranilson. Foi. Mas não foi de raiva, não. Não, ainda bem. Pois, minha gente, olha, um beijo em todo mundo, tá certo? Muito obrigada por vocês estarem com a gente até essa hora, tá? Porque realmente o dia hoje foi pesado, dentro da programação do semanal, certo? E mais uma vez, Iranilson, querido, um beijo, muitíssimo obrigada, tá joia? Obrigada aos professores que assistiram, tá bom? E a todos os alunos que estiveram aqui presentes com a gente, tá bom? Beijo grande e vamos para a próxima. Amanhã tem mini curso, a última aula de patologias, e vai ser massa, com a discussão muito legal sobre o CAIC de Campina Grande. Quem quiser, pede pro WhatsApp para mim, que eu passo o link e a gente libera para assistir. Beleza? Beijo grande. Boa noite para vocês. Vamos descansar. E vamos continuar pesquisando e trabalhando. Beleza? Tchau, gente. Gente, lembrando que amanhã é o último dia de semanal, não percam, em homenagem aos 10 anos do curso. Vai ser massa. Boa noite. Vai ser sim, com certeza. Beijos grandes. Obrigada, viu, Douglas, por tudo. Nada, Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.